Ninguém acorda um dia pensando que vai destruir a própria vida, a vida de outras pessoas, ou até mudar a história para pior. As decisões que você vai ouvir neste vídeo não foram tomadas por vilões caricatos ou pessoas claramente, mas, pelo contrário. Em todos esses casos, as pessoas envolvidas acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Algumas tinham boas intenções, outras estavam apenas seguindo ordens. Algumas confiavam demais na própria experiência. O problema é que a história não perdoa decisões erradas, mesmo quando elas parecem corretas no momento em que são tomadas. E o que torna tudo isso ainda mais perturbador é que, olhando hoje, muitos desses erros parecem óbvios. Mas na época, ninguém enxergou o que estava prestes a acontecer. A primeira decisão aconteceu em um ambiente controlado, técnico, cheio de especialistas experientes. Um lugar onde erros não deveriam acontecer. Engenheiros, gestores e autoridades estavam reunidos analisando dados, relatórios e probabilidades. Havia um risco identificado, mas ele era considerado pequeno demais para justificar atrasos ou mudanças drásticas. A decisão foi seguir em frente. O lançamento aconteceu. Minutos depois, o mundo assistiu, ao vivo, algo que não deveria ter acontecido. O problema não foi falta de conhecimento. Os alertas existiam. O que falhou foi a confiança excessiva em estatísticas e a pressão para cumprir prazos. Aquela escolha aparentemente racional custou vidas e deixou uma marca permanente na história. Anos depois, investigações mostraram que bastava uma única decisão diferente para evitar tudo. Mas naquela sala, naquele momento, ninguém quis ser a pessoa que dissesse vamos parar. O segundo caso envolve uma decisão silenciosa, quase invisível. Não houve uma grande reunião, nem um momento dramático e imediato. Foi uma escolha administrativa, tomada no papel, longe das consequências reais. Um corte de custos aqui, uma simplificação ali, uma regra flexibilizada para ganhar eficiência. Tudo parecia lógico, tudo parecia normal. O problema é que sistemas complexos não falham de uma vez. Eles falham aos poucos. Quando o erro finalmente se manifestou, já era tarde demais. O colapso foi rápido, violento e inesperado para quem só via números. Para quem estava no local, foi um pesadelo absoluto. Depois da tragédia, os documentos mostraram claramente o ponto exato onde tudo começou a dar errado. Uma assinatura, uma aprovação, uma decisão que parecia insignificante. O terceiro erro foi cometido por alguém que acreditava conhecer perfeitamente o terreno onde estava pisando. Anos de experiência, reconhecimento profissional e confiança absoluta na própria intuição. Quando surgiram sinais de perigo, eles foram interpretados como exagero. Afinal, aquela pessoa já tinha passado por situações semelhantes antes. Nada de ruim tinha acontecido. Desta vez seria igual. Mas o contexto tinha mudado. Pequenos detalhes foram ignorados. O ambiente não era o mesmo. As condições não eram as mesmas. Mesmo assim, a decisão foi seguir em frente. Horas depois, a situação saiu completamente do controle. O que deveria ser rotineiro se transformou em caos. Pessoas morreram, famílias foram destruídas e a confiança naquela autoridade nunca mais foi a mesma. O erro não foi falta de informação, foi arrogância. O quarto caso é especialmente desconfortável porque envolve obediência. Uma pessoa comum, sem poder real de decisão, recebeu uma ordem. Questionar significaria atraso, conflito, talvez punição. Cumprir significava seguir o protocolo e confiar que alguém acima sabia o que estava fazendo. Essa decisão, tomada em segundos, teve consequências que se estenderam por décadas. Mais tarde, essa pessoa diria que apenas cumpriu ordens. E tecnicamente isso é verdade. Mas a história não absolve tão facilmente. Porque sempre existe um momento em que alguém pode dizer não. O problema é que dizer não tem um preço imediato, enquanto obedecer só revela o custo quando já é tarde demais. A quinta decisão talvez seja a mais assustadora de todas, porque poderia ter sido tomada por qualquer pessoa. Não envolvia tecnologia avançada, nem grandes organizações, nem autoridades distantes. Era uma escolha simples, cotidiana, baseada em confiança e rotina. Alguém decidiu não verificar algo, decidiu não insistir, decidiu deixar para depois. O resultado foi uma cadeia de eventos que ninguém conseguiu parar. Quando a gravidade da situação ficou clara, o arrependimento veio junto com a pergunta que sempre aparece depois de tragédias reais.
Por que ninguém fez nada antes? A resposta é desconfortável, porque no início realmente não parecia grave. O que conecta todas essas histórias não é azar, nem destino, nem forças misteriosas. É o fator humano. A tendência de confiar demais, de normalizar riscos, de seguir o fluxo, de evitar conflitos e de acreditar que o pior nunca vai acontecer logo agora. Essas decisões não foram tomadas em momentos de pânico, foram tomadas em momentos de calma. E talvez seja isso que as torna tão perturbadoras. Porque mostram que o desastre raramente começa com caos. Ele começa com escolhas aparentemente razoáveis. Se essas histórias te deixaram inquieto, é porque deveriam. Elas não servem apenas para lembrar erros do passado, mas para expor um padrão que continua acontecendo hoje, todos os dias, em empresas, governos, famílias e decisões individuais. A diferença entre um dia normal e uma tragédia histórica, muitas vezes, é uma única escolha feita sem pensar nas consequências. E no próximo vídeo você vai conhecer histórias reais em que as pessoas foram avisadas com antecedência. O perigo estava ali, claro, visível, documentado, mas ninguém ouviu. E o final foi exatamente o que você imagina. Se você quer continuar entendendo como decisões humanas moldaram alguns dos piores momentos da história real, esse canal é para você.